Boa noite, irmãos. Pai do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vocês depois ouçam o pastor de vocês, enxugando 90% de tudo que falou. E é uma alegria, a gente percebe que vocês são bastante receptíveis na palavra, né? E é engraçado que quando chega a hora da palavra, todo mundo se mobiliza, né? Cada um num canto. Isso é muito gostoso, isso ajuda muito o pregador. Porque primeiro que você expressa o interesse, né? E isso nos ajuda a cumprir a nossa responsabilidade de saber que se deu coisa errada não foi porque você não prestou atenção, né, ou não é? E é isso. Eu falei aqui que depois que eu voltei para que eu me converti, eu cheguei na 5ª série, depois eu fiz o supletivo, concluí a 7ª. Quando eu fui começar a 8ª, Deus me chamou e me deu esse comando, eu acreditei e fui. E Deus tem dado graça. E aí eu tive que buscar meus recursos, fazer do Espírito Santo o meu professor, fazer o meu quarto, a minha sala de aula. E na época eu estudei coisas que não me serviu de nada na época. Mas hoje eu vejo o quanto foi importante ter estudado aquilo, né? E eu queria dar uma sugestão, né? Não sou professor de português, mas uma coisa que foi muito importante para mim. Tudo na vida tem o básico. Se você não superar o básico, fica difícil você superar as coisas mais profundas. Então, quando você for ler qualquer literatura, se for ler a Bíblia, você tem que obedecer regras. Pontuação, acentuação, expressão. E às vezes a gente perde muito a leitura da Bíblia porque a gente lê subjetivamente. A gente faz aquela leitura assim, ó, li 2 capítulos hoje. Tô bem. A gente se torna um tipo de crentólico. Cumpri minha obrigação, né? E então agora eu posso ir trabalhar, posso. Mas você não fez aquela leitura respeitando as regras do português. E aí você perde muito da Bíblia. E muitas pessoas deixam de receber de Deus, né? Uma vez um irmão foi pregar e ele falou assim, porque Jesus passando por Decapólis, né? Não é Decapólis, é Decápolis. Então a pessoa tem que chamar, né? A sílaba tônica, chama. Livro de Exodô, né? Que Moisés fez tantos covados à arca. Então assim, não parece, mas é. Então, são regras, não precisa ter faculdade para isso. São regras que precisam ser obedecidas. Amém ou não? A criança, quando ela vai para a 2ª, 3ª série, ela começa a aprender essas coisas. Porque não são coisas profundas, são coisas importantes. Amém ou não? E aí você vai ter uma leitura sadia, você vai pegar gozo pela palavra e você vai ter revelações tremendas. Amém ou não? Outra coisa importante que eu aprendi com o pastor Valdir. Ele falou assim, quando você for ler a Bíblia, faça questionamento. Irmão, como isso ensina? Né? Você está lendo lá que Paulo, ele estava num naufrágio, né? Aí você pergunta assim, aonde? Em que rio? Com quem ele estava? Você vai descobrir pessoas junto naquele barco que nem tem nome na Bíblia. Isso é legal. Ali no livro de Levítico, 2 Reis, Crônica, pensa num trem chato de ler, né? E vai falando da genealogia, e parece que você leu, parece que você não saiu do lugar, porque vai repetindo de novo. A gente perde aí. No meio daquele monte de povo lá, que a gente nem conhece muito na Bíblia, está a genealogia de Jesus, tem parente de pessoas importantes ali, de profetas, e a gente só lê, e alguns nem conseguem ler, já vai passar, né, para outra coisa. E nós vamos ler um texto aqui, um texto muito conhecido, e nós estamos falando aqui sobre amor. E foi falado aqui sobre que
Quando o amor de Cristo entra nos nossos corações, irmãos, acontece uma coisa interessante, é natural. Se não aconteceu com você, aí você dá uma avaliada aí, o nível de encontro que você teve com Deus. Eita, café cheiroso da bexiga. O irmão estava escondendo, irmão. Ó. Pouquinho. É só o golinho, é só para... É café seleto, café seleto. Os dinossauros aí sabem. Até ela está cantando. Então, irmãos, nós estamos falando aqui sobre o amor de Cristo. Irmãos, quando o amor de Cristo ele entra em nossos corações, acontece algo que não é natural na vida de um ser humano. Você dá valor para pessoas e você dá menos valor para coisas. Quando o amor de Cristo não está em nossos corações, nós amamos coisas. Mas quando o amor de Deus entra, nós amamos pessoas. Amém ou não? E eu queria que você falasse com o seu irmão. Fala para ele assim, ó, tome cuidado. Porque o amor de Deus nos ensina que pessoas é mais importante do que coisas. Amém? Eu pergunto para você, quando houve as mobilizações, os pastores não falaram nada disso para mim, vocês que vão me responder. Quando houve a mobilização da Casa de Paz, você deixou de fazer coisas para se preocupar com pessoas? Se você fez isso, se você abriu mão de coisas para abençoar pessoas, isso é um sinal de que o amor de Cristo está dentro de você. Mas se você não conseguiu renunciar a coisas para amar pessoas, eu quero dizer para você que você precisa avaliar o nível do amor de Cristo dentro do seu coração. Porque quando o amor de Cristo ele entra em nossos corações, irmãos, coisas são secundárias e as pessoas ficam em primeiro plano. Uma pessoa está doente, nós abrimos mão de um carro para poder ver a saúde de um filho, amém ou não? Mas tem pessoas, irmãos, que deixam o filho morrer, mas ele não vai abrir mão do carrão, ele não vai desfazer daquele carro, sabe por quê? Porque ele não tem o amor de que pessoas é mais importante do que as coisas. Por causa da saúde de um filho, é capaz, irmãos, de nós irmos morar debaixo da ponte para vender aquela casa que nós temos, para pegar o recurso financeiro e investir na saúde dos nossos filhos. Mas hoje em dia, por amor de muitos se esfriar, isso está ficando raro no meio da humanidade. Pessoas são mais importantes do que coisas. Se nós tivermos que parar um projeto de coisas para investir em pessoas, nós podemos fazer isso, que o amor de Cristo está envolvido nisso. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o filho pródigo. O filho pródigo, ele deixou o amor de Deus vazar pelos dedos. E ele deixou de amar pessoas, deixou de investir em pessoas, deixou de reivindicar pessoas, e ele começou a reivindicar coisas. E ele entrou por uma rota, que foi a rota da decepção. Ele entrou por uma rota, que foi a rota da distância de Deus. Irmãos, às vezes a gente pode estar perto da igreja, mas longe de Deus. Nós podemos estar próximo dos nossos pastores, mas longe de Deus. Nós podemos estar bem próximo dos nossos ministérios, e o nosso ministério está até fluindo, mas muitas vezes nós podemos estar numa cidade longínqua, sem a presença do Pai. E hoje eu queria falar de um tema, o nome dessa ministração chama-se Como Não Ser Filho Pródigo. Como não ser filho pródigo. Essa é uma palavra que eu ministrei para a nossa rede de jovens lá na igreja, e como foi importante. Porque nós falamos muito das consequências que o filho pródigo sofreu por largar a igreja, por largar a casa do pai, né? Enfim. Mas a vida do filho pródigo pode também nos ensinar a não ser filho pródigo. Amém ou não?
Você olha o erro de uma pessoa, o erro daquela pessoa pode te ensinar a você não cometer o mesmo erro. Por que a Bíblia não escondeu o erro de Davi? Por que Deus achou cabível escrever tudo que Davi aprontou? Não era para a gente repetir o que Davi fez. Eu já vi gente, irmãos, envolvido com o pecado e falar assim: não, mas até Davi pecou, como se fosse um troféu. A pessoa lê a história de Davi como se fosse um respaldo que ele pudesse ter para poder cometer pecados também. E vem com argumento, né? Davi também pecou. Só que Davi pagou um preço pelo seu pecado. Um preço muito alto. As consequências foram terríveis. E a Bíblia fala assim, pode escrever isso nas Escrituras. Quem for ler a Bíblia a partir de hoje vai saber que um rei que eu amo, um homem segundo o meu coração, fez isso daí. Mas para quê? Para que nós não venhamos fazer. Porque se você fosse escorar porque Davi pecou, então você vai ter que se escorar também em Judas, porque ele se enforcou. Pega a sua cordinha. Você vai ter que pegar, já quer copiar coisa errada, então você vai ter que copiar. E o que tem que fazer, faça logo. Você entende, irmãos, que nós temos que ler a Bíblia com entendimento? Que a palavra de Deus, ela não dá respaldo, ainda que ali tem uma expressão de pecado ali, mas isso não é para dar respaldo para a gente copiar os pecados. E o filho pródigo, ele entrou numa crise. Ele entrou numa crise existencial, ele entrou numa crise da inclinação para o mundo, e ele entrou na crise de que coisas era mais importante do que pessoas. E ele entrou para uma rota de derrota. Então eu queria que você abrisse em Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 15, versículo 11. Diz assim, vamos prestar atenção na leitura aí para vocês verem que legal as coisas contidas aqui. Acharam? Lucas 15, 11 diz assim: Jesus continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os seus bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a fim de cuidar de porcos. Ali ele desejava se alimentar das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caído em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão de fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correu e abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, e já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: traga-me depressa a melhor roupa, vistam-lhe e ponham um anel no dedo e sandália nos seus pés, e tragam também o bezerro cevado, e vamos comer e festejar. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu as músicas e as danças.
chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro cevado. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava vê-lo, convencê-lo de entrar. Mas ele respondeu ao pai: faz tanto tempo que eu te sirvo, e nunca transgredi o mandamento do Senhor. Mas o Senhor nunca me deu sequer um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando veio esse teu filho, não é meu irmão não, está vendo? Não é meu irmão, esse teu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com as prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro cevado para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que é meu é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Bom, não é novidade a leitura, porque todos nós conhecemos essa passagem. Mas essa passagem tem alguns tópicos muito importantes na administração. E a primeira coisa que nós encontramos nesse texto, irmãos, no versículo 11, diz que o pai tinha 2 filhos. E o mais moço tomou uma atitude. Esses 2 filhos representam 2 tipos de crente. Esses 2 filhos representam 2 tipos de amor. Esses 2 filhos representam 2 tipos de atitude. Esses 2 filhos representam 2 tipos de expressão diante de Deus. E eu quero fazer aqui criar aqui uma situação imaginária. Aqui o contexto é um contexto rural, contexto de fazenda, certo? E aí eu fico imaginando o pai falando assim para ele. Como é que entrou isso no coração dele, a ponto de sair da casa do pai? Eu imagino assim, que o pai falou assim: meu filho, vai lá na cidade, pega a carroça com a junta de boi ou cavalo, não sei, vai até a cidade e compra cereais, mantimento para os animais, compra algumas celas novas. E esse menino ia para a cidade. Quando ele saía do setor rural, que ele entrava no setor de cidade, civilização, irmãos, eu fico imaginando aqueles carrão rebaixado passando, e os playboyzinhos de bombeta, bermudinha larga, e um sonzinho, tic, 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 tic. É ou não é? Eu posso imaginar ele saindo da casa do pai, indo até a cidade, e vendo aquelas rodas de jovens, todo mundo bebendo, todo mundo feliz, ninguém estava doente, todo mundo se divertindo. Eu fico imaginando aquele jovem saindo da casa do seu pai e chegando até a cidade, e aquelas luzes neon, aquelas baladas à noite, e ele ali carregando mantimento, tendo que dar água para o cavalo para poder a viagem de volta, e ele olhando para a sua estrutura, falando: poxa vida, eu sou jovem, eu não tenho isso aí, lá na fazenda não tem isso aí. Fala: mano, tem um outro mundo aqui que, puxa, eu preciso experimentar isso aí. A juventude está tudo partindo. E ele foi, eu acredito que ele voltou para casa com aqueles conflitos na sua alma, com aquela visão de que parecia que tinha um mundo melhor do que o que ele vivia. Eu imagino ele voltando para a casa do pai dele, ele com uma proposta dentro dele. E aí ele chegou: pai, está aí os cereais, dei água para o cavalo, desmontei o cavalo, está tudo certo, eu vou dormir. Eu imagino, irmãos, ele deitado na cama dele, vendo aquelas luzes neon. Eu imagino ele, irmãos, vendo aquelas minas, os carros rebaixados, as baladas, o sertanejo universitário, o funk, os mano, as minas, os parça. Passou 2 semanas depois, o pai falou: meu filho, mantimento acabou. Vai lá buscar mais mantimento, compra mais umas ferramentas.
Eu imagino que ele ficou empinado. Tá bom, pai. Era diferente das outras vezes. Parece que das outras vezes, aqui é a imaginação minha, das outras vezes parece que o pai adulava um pouco para ele ir. Só que dessa vez, na hora que ele falou, que o pai falou, monta o cavalo, vai na cidade, agora. Porque parece que no coração dele, alguma coisa já não era como antes. E quando ele chega a segunda vez, ele já começa a ver a probabilidade de que aquilo ali podia ser dele também, de que ele podia participar daquilo ali. Ele fez a compra, chegou em casa, e na outra semana ele não chamou o pai não chamou ele, foi ele que chamou o pai. Falou: pai, tenho uma notícia para te dar. Eu e meu irmão, cada um tem uma parte da herança, caso o senhor falte, não é? Sim, mas eu queria que o senhor antecipasse a parte da herança, da minha herança. Mas por quê? Porque, pai, eu estou me despedindo aqui da casa. Eu quero viver minha vida. Eu sou jovem ainda. Eu não posso ficar aqui dentro de uma fazenda, preso no meio de cavalo, no meio de cabrito, no meio de cabras, dando comida para pato, para galinha. Eu sou novo, eu sou jovem, eu preciso viver a vida. Dá a parte dos meus bens que me cabe. Não quero nada a mais, só quero só aquilo que me cabe. Irmãos, aqui o texto está imediato. A Bíblia fala que o pai pegou, repartiu e deu. Mas eu pergunto para você, dentro de uma realidade paterna, é isso que acontece, irmãos? É isso que acontece? Não, o pai vai sentar: meu filho, não, eu não posso te dar essa herança. Você não tem estrutura ainda para poder administrar tanto dinheiro. Não, meu filho, não, você só vai sair daqui de casa casado. Você não vai sair assim, não. Eu imagino que o pai protelou uma vez, conversou com ele uma vez, 2, 3. E chegou uma hora que o pai entendeu que decisões são importantes na vida de pessoas. E o pai então entregou a parte do bem que lhe cabia. Ele ficou muito feliz, ficou satisfeito. Eu acredito que até agradecido ao pai, porque uma herança só poderia ser dada quando o pai falecesse, e o pai antecipou. Eu entendo, irmãos, que aquele jovem, no momento que ele pega aquela herança, ele já considera o pai dele como morto. E a Bíblia fala que ele foi para uma cidade longínqua. E alguns cuidados, eu quero pregar essa palavra aqui, sempre usando essa palavra cuidado. O primeiro cuidado que nós temos que tomar, para não perder o amor de Cristo. O primeiro cuidado que eu e você precisamos tomar, para a gente não se tornar filho pródigo: cuidado com os bens que te cabem. Sabe por que o índice de jovens cristãos, eles estão saindo das igrejas? Porque existe um bem que cabe chamado vida sentimental. Eu também tenho direito de namorar. Eu também tenho direito de beijar muito. Eu também tenho direito de ter um homem. Eu também tenho direito de ter uma mulher. Os pastores, eles pregam para a gente sobre esse negócio de orar, sabe por quê? Porque eles já são casados. E aí, irmãos, fica dentro da igreja. Ao invés de se agarrar ao pai, ao invés de se envolver com a fazenda do pai, ao invés de se envolver com a casa do pai, eles não tomam cuidado. Eles ficam anos dentro da igreja, lutando pelo bem que te cabe, pela herança que é deles. Irmãos, família, Deus quer constituir família. Há uma promessa na Bíblia que todo jovem solteiro ele irá casar. A Bíblia fala assim: bem-aventurado o homem que encontrou uma mulher. Meu irmão, fique em paz, você vai encontrar a sua, amém ou não? Mas o problema é que eles ficam dentro da igreja lutando pelo bem que te cabe, pela herança. Só que quando a herança não vem na hora que eles querem, eles fazem como o filho pródigo. Irmãos, essa atitude desse menino aqui, ainda que o pai, a Bíblia fala que o pai deu, mas aqui foi tomado. Porque uma herança só era dada quando o pai morre.
Aquele tomou, aquele enfiou na goela do pai, eu quero a parte do meu bem, pronto, acabou, é meu, o senhor libera aí, eu não vou dar problema para ninguém, não vou causar, por favor. Irmãos, ele enfiou na goela do pai aqui, ele arrancou do pai. Irmãos, e muitas pessoas estão querendo arrancar de Deus as suas heranças, o bem que te cabe. Aí apela. Moças que querem conquistar rapazes com a sensualidade, porque quer arrancar à força um casamento. Porque se ela não tomar uma providência e não ganhar esse rapaz logo, outra mina dentro da igreja vai e pega. E nós não podemos fazer isso. Jovem, para você não se tornar um filho pródigo, cuidado com a parte da sua herança. Muitas pessoas saem da igreja porque, pastor, estou 7 meses desempregado, já fiz campanha, já busquei a Deus, já jejuei, já orei, já até li a Bíblia toda, buscando o de Deus, e a herança não vem, e a pessoa fica ali, irmão, sabe o que a pessoa faz? Na hora que o emprego vem, ele pega a parte da herança que é dele, nunca mais aparece nos cultos. Pessoa aparece na igreja, irmãos, pobre de marredeci, vai lá, arruma um serviço legal, compra um carro legal, agora esse carro, e olha, tem gente, mas eu já vi gente fazer assim, Senhor, pastor, ora aqui por mim, ora aqui pela minha habilitação, né, pela CNH, porque eu quero comprar um carro, porque eu vou usar esse carro na obra de Deus. Irmão, você não vê a pessoa trazendo uma criatura vivente dentro do carro dele. Pega a parte do bem que te cabe, some, vai para uma cidade longe. Eu pergunto para você, quando Deus te faz um milagre na sua vida, quando Deus te dá uma herança, quando Deus te dá um bem, você fica mais perto dele ou você pega a sua herança e dá a linha? Eu falei aqui que quando a Sandra recebeu essa herança do falecimento da sua mãe, da minha sogra, que é uma coisa que não nos alegra, mas é um direito que vem para a gente. Não é uma coisa que a gente pega com alegria. Uma pessoa importante, minha sogra era um anjo humano. Pensa numa mulher maravilhosa. Meu sogro, era um pai. A minha sogra era uma mulher que ela fazia tudo calada. Uma mulher que não tinha voz para nada, mas fazia tudo com excelência. A minha sogra, ela analfabeta, ela fez o curso de obreiro. Hoje eu tenho gente na igreja, irmãos, que tem faculdade, não é capaz de chegar numa sala para fazer um curso de obreiro. E minha sogra faleceu. Deixou uma herança. E aí, irmão, sabe o que eu fiz? Quando eu peguei essa herança, eu não peguei esse dinheiro e saí pelo mundo afora, esquecendo de Deus, agora eu vou realizar meus sonhos, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu não fiz isso. Eu fiquei mais perto de Deus. Eu peguei a melhor oferta daquela quantia, entreguei na casa de Deus. Meu dízimo. Quem tem coragem hoje em dia, irmãos, dá 5 mil reais de dízimo? As suas indenizações, quando você recebe indenização, como é que você trata? A Bíblia fala que é para dar o dízimo de tudo. É de tudo que vem na nossa mão. A minha Bíblia está escrito isso, que é para dar o dízimo de tudo. 13º, 14º, 10º, o que aparecer. Irmãos, eu nunca fiquei no olerite, peguei o meu olerite, não, mas descontou aqui sindical. Não, meu salário é 1.500, pronto, é 150 reais de dízimo, acabou. Tinha esse negócio de centavos. Irmãos, eu olho o que eu vejo, gente regulada. Mas sabe o que é isso aí, irmãos? É a parte do bem que me cabe, é meu. Eu dou se eu quiser. E a pessoa dá linha, some. Não quer saber dos necessitados da igreja. Porque se ele ficar perto dos necessitados, o Espírito Santo vai falar com ele. Dá 50 para aquele camarada ali, rapaz. Faz isso não. Deus vai falar com você, meu irmão. Ixi, quantas situações, irmãos. Eu vi a situação dos irmãos. O Espírito Santo falava comigo: Arnaldo, não faz isso não. Você pegou 52 mil. Ajuda essa criatura. Chegava lá, irmão, vai lá, compra a cesta básica, põe a comida dentro da casa. Irmãos, eu não podia perder a oportunidade de ajudar as pessoas. Amém?
Esse menino, irmãos, a Bíblia fala que ele não tomou um outro cuidado. A Bíblia fala assim, olha, poucos dias depois o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país longínquo. Irmãos, quantas pessoas estão nesse país? Estão longe, vai para uma terra distante. Você já viu aqueles crentes, irmãos, que acaba o culto, ele é incapaz de gastar pelo menos mais uns 5 minutos para ter comunhão com os irmãos, para dar uma paz do Senhor, dar um abraço no pastor. Irmãos, antes do pastor falar amém, ele já está lá na porta do carro dele, esperando o gritinho. Como é que vocês falam aí? Jesus? Como é? Ele já está com o controle. O gritinho. Ele já está com o controle lá. Titi. Quando grita aqui, glória a Jesus, pam, dá o contato, vai embora. Sabe por quê? É porque, na verdade, ele está numa cidade longe, afastado da comunhão com os irmãos, afastado da comunhão uns com os outros, tem dificuldade de relacionamento. É aqueles crentes que eles falam assim, olha, eu já fiz minha obrigação, já ouvi a palavra, está tudo certo, levei lá R$2 de oferta, já, tchau, eu preciso trabalhar amanhã. Mas é porque ele pegou a herança dele e partiu. Tem pessoas, irmãos, que não participam de algumas coisas da igreja, porque eles sabem que vai rolar uma grana. Ixi, eles estão falando de reforma. Só aparece quando a reforma acabar. Porque eles sabem, se a igreja falou de reforma, o pastor vai recolher a oferta. A igreja falou de reforma, falou de retiro, vai ter uma inscrição de 150 pau. Então ele vai para uma cidade bem longe. Sabe por quê? Porque ele não quer investir a herança dele no local onde ele está. Ele quer investir a herança dele longe, onde ele possa fazer o que ele quer, não o que os outros podem dar uma direção. E ele pega aquele dinheiro todo, irmãos, enfia no bolso ou na mala, não sei, mas a Bíblia fala que ele vai para um lugar distante. E você tem que tomar cuidado com essa distância. A Bíblia fala assim, com bom e suave que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso. Irmãos, quando você vai para uma cidade longe, quando você vai para uma terra longínqua, você perde o óleo precioso. Você perde o óleo precioso. Tem gente, irmãos, dentro da igreja, a igreja pequena como a nossa, irmãos, tem gente que não sabe as programações da igreja, não sabe o que a igreja está fazendo. Tem gente que não sabe a data do encontro com Deus. Como que é o encontro, gente? Não. Como que é o encontro? Como que é o encontro? Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Como que é o encontro? Ah, melhorou. Ainda ficou uns 3 ainda que precisa de chance. Irmãos, o encontro é maravilhoso. Irmãos, a pessoa está dentro da igreja, mas ela está numa cidade tão longe, a mente dela está tão longe. Os interesses dela é tão fora daquilo que Cristo propõe para nós, que ele não sabe nem a data que vai ter o encontro da igreja dele. A partir do momento que esse menino, irmãos, ele sai dentro da casa do pai, ele perde toda a noção do que está acontecendo dentro daquela casa, dentro daquele lar. É como se ele não fizesse mais parte daquela realidade. E olha o que acontece. O filho mais moço, juntando tudo, partiu para uma cidade distante. E ali desperdiçou todos os seus bens. Irmãos, quando a gente faz a opção entre pessoas e coisas, eu quero dizer para vocês que as pessoas, através de Jesus, elas podem ter vida eterna. As coisas, elas perecem. Esse menino, talvez ele pegou aquela bolada de dinheiro, ele falou assim, isso aqui não vai acabar nunca. É grana, mano. Já viu aquele pessoal que ganha na loto, que ganha nesses negócios aí? Some, você não sabe para onde. Irmãos, é pegar o dinheiro para morrer longe. É pegar o dinheiro para morrer longe. E aí, irmãos,
A Bíblia fala assim que ele gastou tudo, ou seja, o dinheiro dele não deu para ele nem sequer sorrir. Eu quero dizer para você, irmão, entre coisas e pessoas, se você faz a opção por coisas, você já se prepara para ficar sem as coisas. Já se prepara para ficar sem as coisas. Jesus falou assim, ó, não junte tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem, onde os ladrões minam e roubam. Tinha um irmão que tinha dificuldade de dar o dízimo. Entrou dentro do trem, enfiaram a mão no bolso dele, pegaram o salário dele, o olerite fechado assim, apresentando o bandido. Ô pastor, ora aí por mim, eu estou mal. Falei, pois é, irmãos, tudo aquilo que você não dá para Deus, o diabo rouba. Aquilo que não é dado para Deus, é aquilo que o diabo vai roubar. Então, irmãos, entre pessoas e coisas, dê a prioridade para pessoas, para vidas. E esse jovem, irmãos, ele não quis saber do irmão, não quis saber dos amigos, dos empregados, porque quando ele está lá no buraco, lá, ele lembra até dos empregados. Então, ele tinha relacionamento com os empregados, ele tinha amizade com os empregados, era um menino legal, amava o pai. A figura da mãe não entra aqui nessa parábola, mas eu acredito, dentro de uma família tradicional, irmãos, esse menino era apaixonado pela sua mãe, mas ele fez a opção por coisas e não por pessoas. Ele desonrou pessoas e honrou as coisas. Só que agora ele procura as coisas que ele honrou e não estão com ele. Você tem honrado coisas? Você está com disponibilidade para poder sofrer o dano quando essas coisas não estiver com você? Então, meu irmão, você toma a decisão que você quiser. Então, para você não se tornar um filho pródigo, coloca as pessoas, coloca Deus, coloca a sua família na frente das coisas. Irmãos, não há emprego com o melhor salário que você ganha, que é melhor do que a sua família. Se você está ganhando um bom dinheiro, mas esse dinheiro está te afastando do crescimento dos seus filhos, esse dinheiro está te afastando do relacionamento com a sua esposa, o dinheiro está te afastando do relacionamento com os seus amigos, com os seus familiares. Irmãos, talvez você tenha que mudar de profissão e arrumar uma profissão onde você tenha os seus filhos perto de você. Quem é que está criando os seus filhos? Quem é que está criando os seus filhos? É a televisão? Irmãos, os meninos, os garotos, estão se envolvendo no homossexualismo cada vez mais cedo. E um dos fatores, não vou falar que é absoluto não, mas um dos fatores é que a ausência do papai. Aquele menino acorda de manhã, ele vê a mãe vestindo saia, ele vê a mãe passando batom, ele vê a mãe talvez às vezes colocando sutiã, ele vê a mãe se trocando. A figura feminina vai tomando conta da mente e da alma daquela criança. E ele vai pegando uma informação feminina, porque não tem uma figura masculina. Ele não tem um homem ali colocando um sapato, ele não tem um homem ali dentro batendo no peito, ele não tem um homem ali e fala assim, mulher, vem cá, deixa eu dar um cheiro nesse pescoço velho aí. O menino não vê nada disso. Ele vê uma mulher o dia inteiro. E o pai sai de casa na segunda-feira, só volta na sexta. Volta com o bolso cheio de dinheiro, mas às vezes perdendo a masculinidade do teu filho. Aquela mãe, a filha não tem informação feminina. Irmãos, sabia que, deixa eu dar um aconselho aqui, para as mães que têm filhas. Hoje, essa tendência do lesbianismo é uma coisa muito forte. As menininhas na escola, elas não usam uma saia, não usam um vestido, não usam uma roupa feminina. Hoje, por causa esse massacre do unissex,
Às vezes os nossos filhos estão ali. Irmão, você sabia que às vezes é bom você ir numa loja, comprar um vestido, comprar uma saia, né? Ir para o espelho junto com a sua filha, ensinar ela a ser mais feminina. A Sandra, eu considero que a Sandra é uma mulher muito chique. Ela é chique, ela é elegante, ela não abre mão da elegância, né? E a Letícia, por incrível que pareça, ela teve dificuldade por um tempo de colocar uma calça. Às vezes no frio a gente fala, não, Letícia, coloca uma calça, filha, está fria demais. Mas por um bom tempo, desde pequenininha, ela nunca gostou de usar calça. Porque ela sempre via a mãe bem feminina. Então ela pegou um pouco dos traços da mãe e tal. E até hoje, entre uma calça comprida e um vestidinho e uma saia, a Letícia ela prefere. Sabe por quê? Porque foi a informação que a Sandra passou. Ser feminino, ser moça, ser mulher. Mas sabe por que, irmãos, isso está acontecendo e os nossos filhos estão indo para um lugar longe? É porque as mulheres de hoje em dia, elas perderam uma das coisas que uma mulher jamais pode perder. Uma coisa chamada ternura. Essa palavra ternura, ela vem de terno. Porque quem costurava as roupas sociais no começo do surgimento das roupas masculinas eram os próprios homens, eram os homens que costuravam. E esses homens, eles costuravam esses ternos. E o homem que fazia isso, por incrível que pareça, era um homem que tinha ternura. Porque o capricho que era feito num terno, a costura à mão. Depois esse nome ternura, ele foi adaptado para a mulher, porque as mulheres também começaram a entrar no mercado, aquela coisa toda, começou a trabalhar, e as mulheres também começaram a fazer ternos. Então, essa palavra ternura, ela ficou muito mais cabível para o feminino do que para o masculino. E por muitos anos as mulheres, elas cuidaram da ternura da família. Ela cuidava da ternura de si mesma. Hoje as mulheres perderam a ternura. E sabe por quê? Porque o sistema, o movimento feminista, foi impregnando essa questão de que a mulher é igual ao homem. Irmãos, e nós temos que tomar cuidado porque os nossos filhos estão no meio disso tudo. Você sabia que tem muitas coisas que as igrejas tradicionais pregavam para a gente e a gente rejeitava, mas vai chegar um momento que nós vamos ter que voltar lá atrás? Eu vou dar um exemplo aqui. A Igreja Deus e Amor, ela tinha uma doutrina que não podia os membros da igreja ter televisão, lembra? Já percebeu que cada dia que passa nós temos que desligar a televisão? Porque a televisão está entrando tanta pornografia que está sendo natural a gente não ligar a televisão mais em casa. Claro que a nível de doutrina não deu certo, mas a nível de consciência vai ter que dar agora. Vocês concordam comigo ou não? A nível de consciência vai ter que dar certo agora, porque você vai aceitar a pornografia dentro da sua casa ou você vai desligar a televisão? Coisa interessante isso. Vai chegar um momento, irmãos, que esse negócio do lesbianismo é uma coisa tão forte. Vai chegar um momento que nós vamos ter que doutrinar as nossas filhas a usar roupa feminina. E eu não estou falando aqui de doutrina, eu estou falando aqui de consciência. Outra coisa que esse rapaz, ele não tomou cuidado. A Bíblia fala que quando ele chegou naquele lugar, que ele desperdiçou tudo, ele se encontrou com um dos cidadãos daquela cidade. Diga, um cidadão daquela cidade. E aquele camarada, sabe o que ele serviu? Ele serviu de influência. Diga, serviu de influência. Olha, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Existe no meio da igreja os chamados dídimos. Já ouviu falar disso, dos dídimos? Essa palavra dídimo significa gêmeos. Irmãos, quantos dídimos tem dentro da igreja? A pessoa, tanta influência bacana. Tem os pastores, tem os seus líderes, tem o seu pai na fé que ganhou, mas ele acha de ir pegar conselho para uma pessoa de má influência. Foi o que aconteceu. Ele tinha o pai
tinha os irmãos, tinha até os empregados que podiam ajudar ele, mas ele tinha que encontrar um dídimo lá naquela cidade. E aquele camarada, não, vamos aí, cara, vamos curtir, tem umas minas aí hoje e tal. No final do tudo, aquele camarada chega para ele e fala assim, ó, chiqueiro de porco. Porque essas pessoas, irmãos, que são de influências negativas, uma coisa você saiba, eles vão estar com você até no dia que for conveniente para eles. Mas no dia que a conveniência deles acabar ao seu respeito, é isso que você vai ter, comida de porco. Essa é a proposta. Eu já vi pessoas que, vou usar aqui o Vilela, eu falo mal do Vilela, eu falo de uma pessoa para o Vilela. Aí o Vilela, não é mesmo, Arnaldo, não é aquela pessoa lá, vou te falar, não sei o quê. Aí daqui a pouco, o próprio Vilela que me apoiou, eu descobri que o Vilela está falando mal de mim. Irmãos, foi esse camarada fez isso com o filho pródigo, porque ele não tomou cuidado com aqueles cidadãos. Irmãos, qual é o cidadão que está na sua vida? Qual é a cidadã que está na sua vida? Você tem problemas no seu casamento, conflitos, e você vai se aconselhar com a novela? Irmãos, tem mulher que tem mente da novela, sabia? Tem mulher que tem mente da novela. Irmãos, olha, deixa eu falar para você. Sabe aquela casa bonita, aquele apartamento que aparece na câmera? Irmãos, do outro lado é pau velho. É um cenário. Oh, aquela casa com piscina é emprestado de alguém. Mas aí, a mulher tem a mente da novela. E ela vê aquele cara executivo chegando, né? Com aquela pasta bonita e joga a pasta em cima de um sofá, irmãos, que cabe o cômodo a sala inteira. Ele joga aquele sofá, aí arranca a gravata, o cara todo bonito. E aí ela olha na televisão, aquele cara, daqui a pouco ela olha o marido dela chegando com a bolsa toda desfiada. E ela olha para a novela, o cara com a bolsa executivo, olha para o marido dela, nó. E olha para o cara da novela e fala, nossa! E ela vai comparando. Aquela novela é um cidadão daquela cidade que está te influenciando para você perder os valores do seu marido. Ele chegou com uma bolsa desfiada porque às vezes ele deixou de comprar uma bolsa para colocar o arroz e feijão dentro de casa. Ele está chegando com a marmita porque às vezes ele abriu mão de comer num restaurante junto com os amigos para poder economizar dinheiro, para poder pagar as contas. Mas aquela mulher tem a mente da novela. Ela olha para o cara executivo e olha para o cara simples. Não. O executivo joga a bolsa em cima daquele sofá lindo. E ele joga em cima da pia. Você vê só o barulho. Pá! Irmãos, fala comigo assim, ó. Existe conselhos explícitos. Bem forte. Existem conselhos explícitos e conselhos implícitos. O que é um conselho implícito? Não precisa haver uma exposição. Eu estou vendo um negócio na televisão, ninguém me aconselhou. O cara lá, o executivo, ele não falou nada, ele só chegou na cena e jogou a bolsa de executivo lá. A mulher lá também, a bonitona lá dele, ela não foi para frente das câmeras e falou, isso é homem, isso é marido executivo, homem inteligente, né, diretor de uma empresa. Ela não falou nada. Mas a cena, que é um conselho implícito, está te influenciando. Eu vou falar uma coisa aqui, um conselho implícito. O Faustão está lá, né, com o microfone dele. Ô louco meu, vamos chamar aí outro autor, não sei o quê. Só que o Faustão, ele fica passeando nas câmeras. E quem está atrás? Ó. Quem é que está lá atrás? Um bando de mulher tudo pelado, ó. Isso chama-se conselho implícito. Não precisa exatamente o Faustão pegar o microfone e falar, ô louco meu, que mulherada, hein? Não precisa nada disso. Porque as cenas lá atrás já estão te dando uma sugestão. É sugestivo a prostituição, é sugestiva a pornografia.
São os concidadãos daquela cidade, irmãos, que está ali, ó, nos influenciando. E a mulherada, as esposas não percebem nada disso. E está lá os seus maridos comendo. Está lá os seus maridos cobiçando aquelas moças. E as mulheres, simplesmente, principalmente as mulheres crentes, está ali, tadinha. Não, meu marido está assistindo Faustão. Mas quem vai assistir Faustão, irmãos? Aquele camarada irracional que já era. Pode ir para outro lugar, porque a audiência não dá mais não. O marido está assistindo Faustão nada, meu. Olha o mulherão bonitão que está lá, depois não vai reclamar se ele comparar. Nossa, ô louco meu. Aí olha para você, ô louco meu. Não vai reclamar depois. Não reclama da vida depois. E ele encontrou um concidadão. Nós temos que tomar cuidado, porque isso vai roubando o amor de Cristo dentro de nós. Vai tirando a nossa pureza. Olha o que acontece, irmãos. Então nós precisamos ter cuidado com os bens que nos cabem. Nós temos que tomar cuidado com os nossos direitos. O Eltinho, ele falou uma frase lá na igreja que marcou a igreja. Ele falou assim, olha, você pode ter razão, mas você não tem direito. E aí ele falou isso e criou um clima assim. Eu falei, como é assim? O Gabriel, ele foi lá e pegou um produto meu. E eu sei que foi o Gabriel que pegou. Eu tenho razão. Agora, o fato de eu ter razão, não me dá o direito de eu ir lá e pegar um produto dele também. Você entende ou não? Talvez esse jovem, ele teria razão. Uma vida independente, pai, ó, me libera, eu preciso ir, cuidar da minha vida. Talvez ele tinha razão, mas o que ele não tinha era direito de pedir a herança. Às vezes o pastor pode até ter pisado na bola, ter falado uma coisa aqui inconveniente. Mas isso não dá o direito de você ficar falando mal do homem para todo mundo e fazendo festinha de Herodes por aí. Conhece a festinha de Herodes? Festinha de Herodes é onde João Batista não pode ser convidado, porque a cabeça dele vai rolar. Então, se alguém da festinha de Herodes fala assim, gente, nós não vamos chamar nosso pastor, deixa o nosso pastor quieto lá. Aqui, ó. É porque a cabeça dele vai rolar. Você viu lá no culto? Como ele estava bravo? Você viu a coisa que ele falou? Irmãos, nós podemos até ter razão, mas nós não temos o direito. Amém ou não? De expor. Eu posso até ter falado um monte de coisa chata aqui. O Vilela pode chegar em mim e falar assim, Arnaldo, só toma esse cuidado, assim, 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 assado. Agora o Vilela me expor, ele não tem direito, mas ele tem razão. Amém ou não? E quando eu tenho razão, mas eu não tenho direito, como é que eu trato isso? Vilela, vem aqui. Né? Eu falei muito aqui, ó. Vou falar uma coisa aqui que legal. Ele não me expôs, mas ele falou. Eu falei muito aqui dos endemoniadinhos kids, né? Vocês gostaram, vocês são maldosos também, né? Ele falou assim, só para. Só para com esse negócio de demoniadinho kids. Pra quê? Falar várias vezes aqui. Tem uma irmã aqui que ela ri gostoso, rapaz. E as mulheres dão uma risada engraçada, umas põem a mão na boca, parece que vai vomitar, né? Os três colocam. Irmãos, o Vilela, ele tem a razão, mas ele não tem o direito de me expor. Eu posso ter a razão, mas eu não tenho o direito. O problema desse filho pródigo foi isso. Talvez ele tinha razão, de repente buscar a vida independente dele, mas a forma que ele fez estava errada, ele não tinha o direito. Talvez o seu marido, ele pisa na bola, mas isso não te dá o direito de você expor o homem. Irmãos, marido cristão. A mulher foi pegar a carteira do marido, deixou cair os cartão. O cara falou assim, sua burra. Mas você também, eu vou te falar, ele não faz nada. Irmãos, talvez não, ele tinha a razão, mas ele não tinha o direito de expor.
Ele tinha a razão, ele podia chegar e falar assim: meu amor, lá dentro do carro, amor, toma mais cuidado quando você for pegar a carteira, não deixa os cartões cair. Acabou. Isso é razão. Não te dá o direito. Por dias, cuidado com as distâncias, né? Cuidado com as crises que promovem a fome. Irmãos, uma das coisas que tem roubado o amor de Cristo nas nossas vidas são as crises. Irmãos, eu tenho medo de crise. Medo de crise no sentido assim, quando a pessoa tem uma dificuldade, você luta com a dificuldade dela, e você ora junto, e você vai... Irmãos, mas agora quando a pessoa entra numa crise, que ela vem com tudo em cima de você, que ela está turbinada por uma crise existencial, uma crise familiar, uma crise na vida conjugal, uma crise financeira, irmãos, dá medo. E olha o que esse menino aconteceu. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. Quando você vai para uma terra longe de Deus, sem a presença de Deus, uma coisa eu te falo: essa terra não vai te dar a comida que você tinha aqui. Aquele menino, por mais que ele tinha dinheiro, já tinha acabado aqui nesse caso, irmãos, nada que ele pudesse comer de bom naquela cidade seria melhor do que a comida fresquinha, orgânica, que o pai servia para ele na fazenda. Se você largar a casa de Deus, se você deixar a casa de Deus, se você não tomar cuidado para que você não se torne um filho pródigo, não pense que lá fora você vai comer coisa boa, porque lá fora está uma grande fome. Lá fora não tem palavra de Deus. Lá fora não tem ninguém que dá amor para a gente. Lá fora não tem ninguém que compreende os nossos pecados. Eu lembro que quando eu me converti, eu tinha mais ou menos 2 meses de convertido, e nós estávamos numa roda de irmãos assim, e eu estava me turmando com os irmãos naqueles dias, e eu tinha algumas cascas que estavam sendo tiradas ainda, e eu lembro que eles começaram a contar algumas histórias, e eu comecei a contar uma história também, e no meio daquela história eu comecei a acrescentar um monte de coisa que não tinha acontecido, porque eu conhecia a história na íntegra, mas eu fui acrescentando coisas. Irmãos, quando eu cheguei no final da história, irmãos, eu caí de joelho diante daqueles 4 irmãos, e eu chorava, mas eu chorava. O que foi que aconteceu, rapaz? O que foi que aconteceu? Falei: olha, eu menti aqui, eu contei umas mentiras aqui, eu acrescentei coisas aqui que não tem nada a ver. Vocês me perdoam? Irmãos, aqueles 4 irmãos, eles saíram das cadeiras, os 4 me abraçaram aqui e ministraram perdão em mim. Falaram assim: não, meu, é assim mesmo, né? Jesus está chegando agora. Foi o Espírito Santo que te pegou aqui, porque você poderia até não falar nada. E oraram por mim, me deram amor, me abraçaram. Irmãos, lá no mundo você vai passar fome, porque lá está com crise de fome. Lá a imoralidade tomou conta, o homossexualismo tomou conta, a violência tomou conta. Não adianta querer ser filho pródigo, porque você pode ir e não se arrepender. O filho pródigo ainda teve a chance de se arrepender. Isso pode não acontecer com você, porque o Esaú, ele rejeitou, desprezou o seu direito de primogenitura, e lá em Hebreus fala que ele lutou, chorou, clamou arrependimento e não alcançou. Muitas pessoas que estão desviadas do Evangelho estão lutando para voltar para suas igrejas e não conseguem, porque eles não conseguem alcançar arrependimento, porque o arrependimento é uma obra do Espírito Santo, não é uma obra de remorso, não é uma obra de sentimentozinho, é um quebrantamento profundo, é uma dor pelo pecado, e essa dor, irmão, são poucos que se voltam para a igreja que sentem essa dor. E se você desviou do caminho do Senhor e você está aqui nessa noite, pede-se para Deus: Deus, eu quero essa dor, eu quero sentir a dor pelo erro que eu cometi, eu quero sentir a dor por ter saído da casa de Deus, eu quero sentir a dor por não ter tomado cuidado de não se tornar filho pródigo. Toma cuidado para você não se tornar um filho pródigo. E o cuidado que você tem que tomar é com as fomes que estão lá fora. Lá na igreja, saiu um grupo lá na igreja. Se você falar para mim: pastor, desse grupo, quantos eram? Uns 22 pessoas. Isso há uns 3 anos atrás. Foi uma dor muito grande para a igreja, porque eram todos filhos na fé nossos. E sabe qual foi o problema? Que aí, irmãos, me perdoe o pessoal do louvor,
E eu vi aqui, vocês aqui são maravilhosos. Olha, irmãos, eu sinto a presença de Deus no louvor de vocês. Um louvor alegre, ousado, intrépido. Mas nós tivemos lá uma bagaceira grande na igreja uns 3 anos atrás por causa de problema de louvor. Irmãos, o Lúcifer, ele era ministro do louvor. E tudo começou por ele. Muitas divisões que existem na igreja, na maioria delas, a pessoa sempre tem um pezinho aqui, ó. A maioria das divisões que tem na igreja, sempre, não é sempre não, mas na maioria das vezes, a pessoa tem um pezinho com música. É impressionante. Parece que aquele espírito lá que estava lá no céu, que caiu junto com Lúcifer, parece que aquele espírito ele fica ali sassaricando. E parece que eles acham lugar é aqui, ó. Então eu peço uma coisa para vocês, irmãos. Não deixe o diabo roubar a essência de vocês, não. A essência da humildade, da compreensão. Que bandas maravilhosas, que unidade que vocês têm. Então, ó, fica esse alerta aí. Não vai ouvir um concidadão lá de fora, não. Não vai arrumar um amiguinho lá fora que não seja o povo aqui envolvido aqui. E ele passou fome, diz a Bíblia. O outro cuidado que nós temos que tomar cuidado. Cuidado com as influências não paternas. Irmãos, igreja é paternidade. Por muitos anos, se você ouvir a história, se você ler um pouco sobre a história da igreja, você vai ver que a igreja ela passou por um resgate. E que resgate foi? O resgate da paternidade. A igreja, por muito tempo, tentou se arrastar com um ministério eclesiástico, onde os pastores vinham fazer sua parte de pregar e saía pelo fundo da igreja e ir embora para casa. Era uma coisa eclesiástica. Não era uma coisa de paternidade. E aí quando você vê ali, quando começa a chegar nas cartas de Paulo, parece que Paulo ele foi usado por Deus para trazer esse resgate do ministério paterno. E esse jovem, irmãos, ele abandonou a sua paternidade para ir atrás de outras influências. O apóstolo Paulo falou assim, olha, eu acho lindo quando eu leio isso. O apóstolo Paulo falou assim, olha, vocês podem ter 1000 aios em Cristo, mas quem gerou vocês foi eu. Irmãos, vocês podem amar o Silas Malafaia, vocês podem pagar um pau lá para o Marco Feliciano, você pode fazer o que você quiser da sua vida, mas quem gerou vocês na fé foi esse homem aqui, ó. Amém ou não? Vocês podem ter 1000 aios em Cristo, lá não está falando de cara maligno não, está falando de gente boa. Vocês podem ter 1000 aios, aio é mestre, irmãos, maio são doutores, Aio são doutores, são mestres, são pessoas que eram usadas por Deus. E o pessoal pagava um pau, ia atrás, olha, o fulano está lá, ó, o outro fulano, vamos lá e tal. Ou aquele ali tem uma palavra tremenda. Irmãos, eu estou aqui, mas no domingo à noite eu vou embora. Segunda-feira, né? Porque tem um churrasco ainda que vai rolar na segunda, né? Gabriel, aí guarda isso aí, Gabriel, fica aí, segura a onda, mano. Só na terça. Não esquece não, Gabriel, senão os caras rolam a gente aí, deixa eles embora, mano. Então, irmãos, mas na segunda-feira nós vamos catar o churrasquinho aí, vamos queimar o chão. Sabe quem vai ficar? Papai. 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 Os papais. Né? Os tiozinhos. Né? É papai que vai ficar. O Felipe chegou e falou assim para Jesus. É engraçado isso daí. O Felipe chegou lá e Jesus falando, eu e o pai, eu e o pai, eu e o pai. Aí o Felipe chega e fala assim, Senhor, dá para nos mostrar o pai? Aí Jesus falou assim, papai está aqui, Felipe. Você é doido? Olha o papai aqui. Então o Felipe, ele estava querendo essa paternidade, irmãos. A coisa mais gostosa na igreja, irmãos, é a paternidade. É saber que você tem um pai espiritual, amém ou não? É saber que você tem um pai que você pode dar bênção,
Saber um pai que você pode dar bom dia. Saber que tem um pai que quando você vai viajar, você pega a sua família, né? Aí você vem aqui para frente da igreja. Pastor, pai, ora aqui por nós vamos fazer uma viagem. Eu e minha família, nós vamos ir de carro. E lasca o coração, e papai vai, toma cuidado, Senhor. Guarda o carro do filhinho e tal. Irmãos, a coisa mais gostosa é ter papai, amém ou não? Irmãos, nós tivemos um momento difícil no Ministério Videira. E quando esse momento veio, eu e o Serginho, nós tomamos uma decisão. Sem papai a gente não fica. Corremos para Uberlândia. E já entramos debaixo dos braços do Ari, ficamos lá. E ele falou assim, parece que vocês querem papai? Parece que vocês são obedientes? Irmãos, nós corremos para um papai. Irmãos, porque não dá para ficar sem pastor. Jesus, ele olhou para Jerusalém, olhou para aquele povo e viu como eram ovelhas que sofriam, porque não tinham pastores, não tinha pai, não tinha identidade paterna. Os crentes hoje em dia, irmãos, muitos estão sem identidade paterna. São filhos pródigos. Não abandone a sua identidade paterna para poder ir atrás do aventureiro. Pastor de televisão não te conhece. Pastor de seminário não te conhece. Quem te conhece e sabe que você é um mala sem alça é papai. É papai que sofre. É papai que paga um preço. O apóstolo Paulo, ele falando para a igreja de Gálatas, ele fala, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, seus insensatos, eu mato vocês, porque novamente eu sofro dor de parto por vocês. Dá vontade de matar esses filhos. Porque é pai, irmãos. Só sente vontade de matar quem é pai. É ou não é? Não tem aquele momento que aqueles... Irmãos, você limpa a sua casa tudo bonitinho. Você pega na segunda-feira, né? Os meninos vão tudo para a escola. Eu vou aproveitar para fazer uma faxina. E você vai lá e rala e tal. E desce o suor debaixo do sovaco e tal. E molha a camisa e limpa e lava. Daqui a pouco, dá meio-dia, chega. Subindo em cima do sofá. Pisou no cocô do gato e entra. Mãe, benção, mãe. Aí você fala, meu Deus, dá vontade de matar essas pestes. Só não chama o bichinho de capeta. Só não chama o bichinho de inferno. Porque no inferno tem o diabo. Quem é? Pois é. É ou não é? Porque tem mulher que não tem misericórdia. Esse inferno chegou. Aí esse capetinha chegar, o inferno que acontece. Irmãos, todo inferno tem um diabo. E tem uma diaba. Então, toma cuidado para chamar o seu lar de inferno. Todo inferno tem um diabo. Quem é? Então, irmãos, esse menino, ele perdeu, irmãos, a cultura, ele perdeu o senso da paternidade, que foi o erro que ele cometeu. A coisa mais gostosa é papai, irmão. Sai da sua casa só se for casado. Amém? Não sai da sua casa sem um objetivo, porque você vai sentir falta de papai. E olha o que aconteceu com ele aqui. Cuidado com as influências que não são paternas. Então foi a encontrar-se com um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os porcos apacentar. E desejando encher a comida dos porcos, e desejando encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, ninguém lhe dava nada. Repete essa frase comigo. Ninguém lhe dava nada. Irmãos, esse menino, ele não tomou cuidado com a solidão, com o isolamento. Ninguém lhe dava nada. Quando ele estava com o dinheiro que era conveniente aos outros, ele tinha amigos. Só que agora, por que aqueles amigos que ajudou a gastar o dinheiro não ajudam ele agora? Aqueles amigos que tomaram cervejinha junto com ele, aqueles amigos que ele pagou a viagem, por que aqueles amigos não ajudou ele agora? Sabe por quê, irmãos? Porque tem coisas nas nossas vidas que nós não podemos sair da presença de Deus, porque é Ele que vai nos ajudar. Às vezes até dentro da igreja. A gente entra num momento tão difícil que a gente olha para um canto, o irmão ali não pode ajudar, o obreiro não pode ajudar, fulano, por mais que você, um familiar, não pode, você está só, mas só que você está só com Deus, amém ou não? E ele estava sem ninguém agora, e sem Deus, sem o pai, sem a família, sem alguém para pedir oração, sem alguém para acordar de manhã e pedir bênção, sem ninguém. Por isso que, irmãos, o índice de crentes
envolvidos com depressão, com solidão, tem aumentado a cada dia mais. A Bíblia fala assim que aquele que se isola busca seus próprios interesses. O isolamento é uma arma do inferno para acabar com a nossa vida. Não se isola, meu irmão. As pessoas lá fora, elas vão andar com você, elas vão ter dó de você por um tempo. Mas quando a coisa agravar na sua vida, cada um vai dar a linha. Por quê? Porque eles sabem que se eles ficarem muito perto de você, eles vão ter que abrir mão do dinheiro, eles vão ter que abrir mão de carro para te levar no hospital, eles vão ter que abrir, porque eles vão ter que socorrer um ser humano, e eles não querem fazer isso, eles vão te deixar. Na casa de Deus, irmãos, é engraçado lá na igreja, que às vezes acontece alguma coisa com um membro que não é da célula, mas a igreja toda vai para a casa dessa pessoa. Aí esquece célula. Esquece célula, não tem mais célula. Agora é o corpo de Cristo, amém ou não? Tem, se é da célula A, se é da célula B, todo mundo vai ajudar. Quando tem velório lá na igreja, quando tem velório lá nos cemitérios, irmãos, a igreja toda vai. Não tem esse negócio, não, é a célula lá que enterra. Tem célula que... Não, deixa que a célula enterra. O nome da célula é Célula Leva-me o Meu Último Sorriso. Não, irmãos, todo mundo junto, amém ou não? No momento difícil, não tem negócio de célula. Todos nós, é o corpo de Cristo, com bom e suave que os irmãos vivem em união. Irmãos, o isolamento é busca dos próprios interesses. E ele agora está isolado. Outro cuidado que nós temos que tomar, para não se tornar filho pródigo. Cuidado, ninguém vai oferecer a qualidade de vida que Deus lhe oferece. Olha o versículo 17. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Irmãos, ele chega numa conclusão que os empregados tinham uma qualidade de vida melhor do que a dele. Amém? Porque é assim que Deus faz. Deus cuida dos seus servos, Deus cuida do povo, Deus cuida do ministério infantil, Deus cuida das crianças, Deus cuida de todo mundo, né? Aqueles que se sentem mais empregados da igreja, é os que estão mais com a presença de Deus, amém ou não? Talvez você é uma pessoa que limpa lá a igreja, aí você fala, poxa, Deus não está me vendo. É o seu. Às vezes Deus está cuidando mais de você que apenas um empregado simples, que lava o banheiro da igreja, que faz uma comidinha tão gostosa daquela. Eita, comida gostosa da bexiga, meu. Olha o Gabriel, rapaz, o tamanho do busto do Gabriel. Que isso, rapaz? Quando nós chegamos lá em São Paulo, a TT vai olhar assim, vai assim, cadê meu marido, pastor? Você está aí, com dificuldade de sair do carro. Que comida gostosa da bexiga. E arrumaram uma pimenta, igual da outra vez. Aí, eita pimenta. Era o Pentecoste, bateu na língua, pega fogo. O negócio é terrível, meu. Que pimenta gostosa. Então é igreja, irmãos, sabe? E nós temos que tomar cuidado, queridos, para que você vai para o mundo, você não se preocupa de não ser filho pródigo. Você não tem essa preocupação, você precisa ter, eu preciso, Vilela tem que ter essa preocupação, todos nós. Eu preciso me preocupar de não ser filho pródigo. Então eu tenho que fazer, eu preciso fazer o que o filho pródigo não fez. Ou eu não fazer o que o filho pródigo fez. Outra coisa, cuidado para não perder a oportunidade do nunca é tarde. Esse cuidado nós precisamos tomar. Olha o que a Bíblia fala. E levantando-me, e levantar-me-ei, e direi, vou ir ter com meu pai, e direi, Pai, pequei diante de ti, pequei contra Deus e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como o empregado, está bom demais. Irmãos, esse menino, pela misericórdia de Deus, por isso que eu falo que o amor constrange, né? Porque ele no meio do lixo, no meio do chiqueiro de porco, comendo comida desse mundo, mas teve um momento na vida dele que a consciência dele conseguiu alcançar a voz de Deus. E a voz de Deus lá no seu subconsciente diz para ele assim, ó, levanta meu filho daí, aí não é o teu lugar. É que nem o Vilela falou aqui, que nós temos que ensinar para os nossos filhos que eles não são rebeldes, eles vão apanhar porque não são rebeldes.
Você vai tomar uma surra porque você não é qualquer um. Os outros, todo mundo faz. Você não é todo mundo, você vai apanhar. Porque todo mundo não apanha, você vai apanhar. Não é? Todo mundo não apanha. Hoje, irmão, nós estamos vivendo. Nós precisamos aprender a falar não na terra do sim. Eu preguei uma palavra na igreja para a família, para os casais, sobre falar não na terra do sim. Hoje, irmãos, essa geração de criança, os pais não falam não. Não falam não. É tudo sim. É tudo sim. O menino dá 2 pulinhos no supermercado, a mãe já compra 10 bonecas. O menino chega na prateleira de bolacha, tem que ser a bolacha dele que tem o ursinho lá, não sei do que. Se não tiver o ursinho, essa bolacha, ele vira a prateleira do supermercado no chão. E sabe o que os pais falam? Sim, filho, sim, calma. Não precisa matar papai, não precisa matar mamãe, calma. Guarda a faca, guarda a 12. É sim. Porque essa molecada de hoje em dia está evoluída, né, irmãos? O moleque nasce, meu. O moleque nasce, o médico dá no bumbum da criança, ele já saca o cordão umbilical e fala, quem foi? Quem foi que bateu? É assim. Já nasce já terrível. É ou não é? Então, irmãos, nós precisamos entender. Você tem que falar não. Fala não na terra do sim. Onde todo mundo está dizendo sim, fala não. Porque eu fui criado assim, irmãos. Fui criado assim com a minha avó, não fui criado com meus pais. Fui criado em Feira de Santana, no meio da roça, junto com Maria Bonita e Lampião. Fui criado lá no meio do gado lá. E minha avó, essa criação desse mundo moderno aqui, nessa terra de selva de pedra, de jeito nenhum. A minha avó, ela tinha uma estratégia, que misericórdia, era um filme de terror na época. Lá tinha um negócio, minha avó tinha um negócio, era várias roças, tinha roça de mandioca, roça de milho, ela tinha roça de feijão e tinha uma roça de melancia. Eu não vi uma melancia aqui nesse lugar aqui. Irmãos, e aí, a minha avó falava assim, olha, vai vir um homem aqui experimentar as melancias, porque eu vou vender uma carrada de boi de melancia. Eu estou negociando com não sei quantos, 5 sacos de feijão, uma coisa assim, negociável. Ela pegava 2 melancias, nós éramos em 4. As melancias eram desse tamanho. Ela partia essas 2 melancias e ela falava, come. Irmão, chegava uma hora que a gente falava assim, come. Irmãos, a gente limpava aquelas 2 melancias. Aí quando nós terminava, o bucho desse tamanho. Na época a gente andava peladinho lá no meio do terreiro, né? O buchinho assim. Minha avó falava assim, ó, se vocês passar na varanda, na hora que eu estiver conversando com os fazendeiros, eu mato vocês. Irmãos, não existia, mas hoje eu pude entender que se existisse, você sabe qual era a música que passava nessa hora? A do tubarão. Tandan, 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 tandan. Irmãos, nós íamos para o fundo da casa, a gente pode ter esquecido brinquedo, esquecido de chinelo, vá para lá para ver. Só que um dia, irmãos, eu fui me meter a besta. A sala está aqui, minha mãe lá com os fazendeiros, minha avó negociando. Eu fui por trás da casa, tinha uma cerca que dava para mim passar. Eu fui buscar aquele carrinho feito com sabugo de milho. E eu fui buscar 2 carrinhos daquele que o meu tio pediu. Traz o meu também. Irmãos, eu passei por aquele buraquinho na cerca. Quando eu fui passar novamente pelo buraquinho na cerca, tinha um boi bem no buraquinho. Eu fiquei com medo do boi. Eu falei, se eu vou passar por aquele buraco, o boi vai me pegar. Aí, irmãos, eu falei assim, eu preciso voltar. E minha avó conversando lá, eu assim, com 2 carrinhos de sabugo de milho na mão. Aí minha avó fez assim. Irmão, quando eu entreguei o carrinho pro meu tio, que era da mesma idade,
Irmão, eu estava todo mijado. A minha avó tinha uma doutrina, cara, que doutrina? Era assim, ó, o meu tio aprontava, mas apanhava todos. Era assim também. Deixa eu ver, quem tinha pai assim? Que incorporava igual a minha avó? Fica a mão assim, a banda para Jesus, deixa eu ver. Seu pai que era assim? Quem era a mãe que era assim? E quem era o pai? Nossa, ainda bem que o meu avô era mais tranquilo. Irmãos, a minha avó ela tinha essas doutrinas, irmãos, que se um aprontar, apanhava os 4, irmãos. Então o que a gente fazia? Mas isso é uma coisa legal, por quê? Porque ficava um ensinando o outro, falou assim, ó, não vai aprontar não, meu, não vai aprontar não. A gente ficava. Aí quando a gente, meu tio era um menino terrível, cara, eu ficava rezando, eu rezava o Pai Nosso, Ave Maria, eu rezava, cara. Irmãos, a gente ficava um ensinando o outro, ó, a avó vai pegar. Eu não sei de onde que a minha avó encontrou aquela doutrina, irmãos. E ela falava assim, depois que ela batia em todo mundo, ela falava assim, por causa dos que não prestam, os que é bom, fica junto. Entra no meio. Eu olhava assim e falei, sem ela ver, claro. Irmãos, você tem que falar não na terra do sim, amém ou não? Nós precisamos educar os nossos filhos, irmão. Nós somos crentes, nós não podemos esquecer não. Irmãos, nós não podemos se deixar levar por esse sistema do mundo moderno, não. Nós temos que continuar disciplinando nossos filhos. O Brasil, ele conta com essa geração que está na nossa mão, amém ou não? Se nós formos crentes, os nossos filhos fazer as mesmas coisas que os filhos dos incrédulos fazem, irmãos, do que vale? Não tem sentido. É uma incoerência. Depois de tudo que Salomão ensina sobre criação de filho, e nós não praticar, irmãos, e viver a mesma vida que os incrédulos vivem, é uma incoerência. Irmãos, quando eu vim aqui para São Paulo, toda a minha família falava, a educação do Arnaldo é diferente de todos os irmãos dele. Quando eu me converti, que eu comecei a ler essas coisas sobre criação de filho, mas para mim era tão claro, não precisava de revelação do Espírito Santo, só as suas que eu tomei. Minha avó era idólatra, mas o princípio estava nela. Porque a varinha comeu solto. Paulada na cabeça. Foi. Quando eu olho para a Bíblia, para mim as coisas são tão claras, porque a minha educação foi tão diferente da educação dos meus irmãos. Cheguei aqui nessa cidade grande, acabei me envolvendo com drogas, me envolvi com um monte de coisa errada, só que os princípios que eu aprendi com a minha avó, por exemplo, eu nunca xinguei minha mãe. Eu nunca respondi minha mãe, mesmo envolvido com droga. Eu já grande, eu tomei uns tapas da minha mãe, eu coloquei ela para trás e deixei ela bater. Eu não levantei a voz para minha mãe. Os meus irmãos eram diferentes. Os irmãos, quando minha mãe falava, vou pegar vocês hoje, eu via meus irmãos fazendo, vem, pensando que eu sou moleque, vem, falou bem assim, com a minha mãe. Eu olhava para aquilo e falei, gente, eu não tenho coragem de fazer isso. Irmãos, outro cuidado que nós precisamos tomar. Nunca é tarde, amém ou não? Sabia que nós podemos cair em si hoje? Você sabia disso ou não? Hoje nós podemos cair em si e falar assim, Senhor, eu preciso voltar para a casa do Senhor. Eu preciso voltar para os princípios da palavra de Deus. Eu preciso voltar para a casa de Deus. Eu estou dentro da igreja, mas longe da casa de Deus. Longe da presença de Deus. Longe do amor de Cristo. Irmãos, cuidado para você não perder sua oportunidade. Cuidado de você perder o amor do Pai. Irmãos, nós não vamos aqui ler para não ficar mais, para não estender, mas quando ele volta para a casa do Pai, eu fico imaginando as expectativas, tudo negativa, né? Porque a pessoa está numa situação dessa, cheia de complexos, pisou na bola, né? Se sentindo indigno. Sou indigno de ser chamado filho. Você vê a linguagem dele aqui. Eu imagino, irmãos, na viagem, o diabo também em cima. Já era, você está condenado. Seu irmão vai te pegar, vai te dar um pau. E seu pai não quer você nem pintar de ouro lá. Irmãos, e quando ele chega na casa do pai, a Bíblia fala que o pai viu ele de longe. Só que a Bíblia fala que o pai correu atrás dele. Foi até ele.
Irmãos, e ali acontece uma coisa que nós temos falado aqui, sobre o constrangimento do amor de Cristo. E ele abraça o pai, né? E fala: pai, eu pequei contra o Senhor, pequei contra Deus, eu não sou digno de ser chamado filho, pode me chamar de empregado mesmo, tá bom demais, eu arrumo um emprego aqui, eu gastei tudo, eu pago cada tostão que eu gastei, peguei aí a minha herança, zoei tudo, eu vou pagar para o Senhor, eu tenho uma dívida com o Senhor. O pai abraça ele, dá um beijo no pescoço dele e fala: meu filho, esquece tudo, vem cá com o papai. A importância da paternidade, amém, irmãos? Sentimento desse, só um Deus maravilhoso que nós temos é capaz de nos dar. E aí, irmãos, começa a acontecer um monte de coisa. Olha, eu falo assim: olha, pega o anel. E eles tinham um costume de cada família tinha um anel que tinha a sigla da família. Por exemplo, que nem eu Arnaldo, Letícia e Sandra. Então, ASL. Então, eu vou fazer um anel ASL. Pronto, todo mundo que chegar ali, ó, é da família Fernandes. Pá. Traz o anel da família de novo. Renova a aliança. Amém? Sabia que você precisa colocar o anel da família de novo? Talvez um dia você ficou chateado com o seu pastor. Você tem que pôr o anel de novo. Talvez um dia você ficou chateada com a sua pastora. Você precisa do anel de novo. Renovar a sua aliança. Talvez você um dia saiu de uma célula e foi para outra, mas não foi porque Deus te mandou, é porque você ficou chateado lá com fulano e você mudou de célula. Mas se eu fosse você, eu chegasse nessa pessoa e falava: olha, me dá a aliança de volta. Irmãos, sabia que nós precisamos renovar a aliança entre nós? Nós estamos aqui trabalhando na obra de Deus e há problema, às vezes uma queixa, uma coisa que a gente não concorda, e aquelas coisinhas vão entrando, e a Bíblia fala assim: ó, cuidado para que nenhuma raiz de amargura entre em vossos corações, fazendo com que vocês vivam contaminados. Irmãos, nós precisamos renovar nossa aliança. Hoje, irmãos, sabe o que nós vamos fazer aqui? Se os pastores me permitirem, nós precisamos fazer um renovo na nossa aliança. Sabe por quê? Porque Campinas está nas nossas mãos para nós ganhar para Jesus, amém ou não? E nós não vamos ganhar Campinas para Jesus se a gente não tiver uma aliança bem formada entre nós, amém ou não? Hoje é dia de nós pegar aquelas chateações e falar, e abrir o jogo e chegar: irmão, olha, eu pequei contra o Senhor e contra Deus também, naquele dia que aconteceu isso, eu não sou nem digno de ser chamado de sua ovelha, me chama só como crente mesmo, tá bom demais, mas olha, eu não quero ficar assim com o Senhor, eu quero mudar, eu quero ir para frente, porque nós temos aí uma cidade, quantos mil habitantes aqui? 1.200.000 habitantes para ganhar para Jesus. É isso? É isso que nós precisamos. E se nós quebrar nossas alianças, como esse jovem fez, irmãos, nós não vamos para lugar nenhum. E hoje nós vamos renovar nossa aliança, amém ou não? Talvez lá na escolinha, né? Houve um problema lá de um ensino, e você queria que ensinasse sobre Davi, mas a outra queria que ensinasse sobre Lázaro, e aí deu problema, e aí ficou chateação no louvor. Não, eu quero que canta a música, tudo é teu, teu, teu. Não, mas eu quero que canta a música, eu quero de volta o que é meu. E virou uma bagunça. Então é hora de fazer, sabe o quê? De renovar a aliança. Porque é juntos que nós vamos conseguir, amém ou não? Renovar a nossa aliança, como igreja, como ovelhas, como pais, como filhos, amém ou não? E ele fala mais: põe uma roupa nova. Irmãos, nessas saídas pequenas que nós damos por aí, às vezes a gente sujou nossa roupa, a roupa da santidade, a gente sujou. E Deus nessa noite, irmãos, Ele quer tirar a roupa suja e colocar uma roupa nova, limpinha na nós, amém ou não? Outra coisa que fez é que ele pediu para que colocasse sandálias. Talvez você está cansado, as muitas tarefas na igreja, os muitos compromissos, a responsabilidade com a célula, o filho na fé que você tem, que está te dando trabalho, isso cansa. E você está cansado de andar por aí, tentando fazer o bem para as pessoas, e as pessoas não reconhecer. Irmãos, a coisa que mais cansa na vida de uma pessoa que evangeliza, a coisa que mais cansa na vida de um pastor, não é a oração, não é o jejum, não é expulsar demônio. O que mais cansa é a ingratidão.
A ingratidão tira as forças, porque dá uma informação para quem está na frente de que parece que o que nós estamos fazendo está sendo reprovado todos os dias. A ingratidão, ela traz essa informação, mas a gratidão é como se a pessoa falasse assim: pastor, aprova o que o senhor está fazendo. Meu irmão, aquele conselho que você me deu, eu aprovo, porque eu sou grato àquele conselho, amém ou não? Talvez hoje, irmãos, é o dia de você renovar sua aliança com o seu líder de célula. Talvez a sua célula está empacada, a sua célula não frutifica, a sua célula está que nem um clubinho, fechou só entre vocês, e as almas não podem entrar, as vidas não podem entrar, os pecadores não podem entrar, porque você fechou um clube. E nós temos que desconstruir esses clubes, amém ou não? E nós temos que deixar as portas abertas para que os incrédulos possam entrar e regozijar da salvação, sim ou não? Deus quer curar as feridas que houve nos nossos pés. E a Bíblia fala assim, que aconteceu uma coisa interessante. Havia um tal de um bezerro. E esse bezerro, ele chama do bezerro nutrido, o bezerro gordo. O que é um bezerro nutrido? É um bezerro que ele é cevado, né? Ele é cuidado o ano todo, para um dia específico. Para um dia específico. Só que quando aquele filho chegou, o dia específico se tornou aquele dia. Sabe qual é o dia específico? É o dia que você está aqui, amém ou não? Sabe qual é o dia específico? É hoje. O bezerro cevado já morreu. Jesus morreu na cruz por nós. Ele foi o bezerro nutrido. Ele foi o bezerro que foi cuidado para poder morrer por mim e por você, para que nós possamos nos regozijar, para que nós possamos nos alegrar, porque eu e você estávamos perdidos e fomos achados. Eu e você, nós estávamos vazios e o Espírito Santo entrou dentro de nós e nós precisamos nos alegrar e nos regozijar nisso. O bezerro cevado está aqui hoje. E nós vamos nem precisar matar, porque já está morto. Preparado para mim e para você, amém ou não? Quem a partir de hoje, quem vai tomar cuidado para não se tornar filho pródigo, diga amém. Vamos colocar de pé, dando uma salva de palmas para Jesus.